Aqui no Com Você, o quadro Em Dia com a Saúde, e a gente vai falar sobre hérnia de disco. Será que causa dor na coluna? Roda a vinheta. Você sofre com hérnia de disco? Não sabe mais o que fazer, já fez inúmeros tratamentos e nada resolve? Pois bora resolver agora? Vamos conversar com o fisioterapeuta e quiropraxista Adelson Paiva, que está estreando aqui no nosso sofá da nossa cadeira. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Ingrid. É um prazer estar aqui. E responder essa pergunta para o pessoal que está em casa é muito importante. Vamos começar assim. Hérnia de disco causa dor na coluna? Para nesse momento quem está em casa e preste atenção. Para hérnia de disco causa dor na coluna, tem que vir associado a sintomas. Mas são sintomas que ele difunde ao longo do corpo, braço ou perna. Sintomas são esses, preste atenção. Dormência, formigamento, queimação e chega a perder força do membro, ou braço ou perna. Isso antes da dor em si? Antes de travar a coluna, antes de dor, ele começa a dar sinais. E outra coisa, quando você inclina a coluna de um lado ou outro, aonde a hérnia aumenta a pressão, aí eu sinto dor na coluna com o sintoma que desce para braço ou perna. A gente tem esse objeto que é muito mais fácil de visualizar o que é uma hérnia de disco. Certo. E que tem a diferença da protusão e da hérnia. A protusão é o primeiro estágio da hérnia? Isso, vamos dar a protusão como o primeiro estágio realmente. Mas se você nota, na protusão discal eu tenho uma fissura do disco, eu tenho um extravasamento dele, mas ele não toca no nervo e não toca na medula. Porque é isso aqui que vai fazer doer? Isso, não. Quando ele toca no sistema nervoso. Então, protusão discal normalmente não causa dor. É diferente daquela pessoa que faz, olha, fui pegar uma bolsa no banco de trás do carro, eu fui fazer um agachamento na academia e travei a coluna. Nesse dia, eu fiz uma ressonância e me falaram que eu tinha uma protusão discal e era da hérnia de disco. Não é. Quem trava a coluna é a articulação da coluna chamada faceta articular. A característica é diferente. Volta agora. Eu te falei, sintoma da hérnia de disco, dormência, queimação, formigamento, perca da força. Eu não te falei que travava a coluna. Não. Trava a coluna é outra dor que vem da coluna que não é do disco. Exatamente na região da cápsula articular. Entendi. Tem uma pergunta já, que é da Marcelina. Ela mora no Cristo. Me tira uma dúvida. Com que idade se tem uma hérnia de disco? Até no intervalo a gente comentou sobre isso. Muitas pessoas ligam a idade à hérnia de disco. Se eu tenho uma hérnia de disco L4, L5, eu recebo o diagnóstico de idade, eu te pergunto, Ingrid, devolvo a pergunta. Qual a tua idade? Se você tem 30 anos, a tua coluna tem 30 anos. Se a dor ou a hérnia é em um local, significa que ali eu tenho tempo de lesão. Eu não tenho tempo de idade cronológica, eu tenho uma lesão que já faz um tempo. Hérnia de disco não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o tempo que você passa usando a coluna e não cuidando da coluna. Agora, eu tenho só uma dúvida. Dizem que algumas anestesias, como a RAC, por exemplo, pode dar esse travamento de coluna. Isso aconteceu com a minha irmã, com a minha mãe. Por exemplo, eu tomei a RAC, mas não aconteceu comigo. É por conta da anestesia? Pode ser? Isso, é também por conta que ela chega a penetrar a meninge para que dê essa abertura, mas tem mulheres também que ao longo do processo de gravidez, a partir dos 6 meses, ela vai ter um aumento de impacto das espinhosas da articulação que geram a síndrome, que é chamado síndrome de Ballstrap. É aquela mulher com 6 meses de gravidez, tem que ficar acamada, porque é obrigatório, que ela não aguenta de dor. A gente posteriormente vamos falar sobre esse tema muito legal. Agora, tem tratamento para aliviar, né, a nossa dúvida? A gente fica logo preocupada, Adelson. Sempre tem tratamento. Quando você fala na articulação, o movimento articular, o que a gente avalia? O que causa a hérnia, que é a falha em um alinhamento do osso da coluna. Hoje no mercado mundial temos um aparelho maravilhoso, termográfico, computadorizado, que eu passo ele na coluna, de ponta a ponta. Coluna trata toda. Do pescoço, região do cóccix. Não adianta pensar em pedaço de coluna separado. Por exemplo, se eu tenho uma escoliose, eu posso ter uma hérnia, é mais fácil eu ter uma hérnia ou não tem nada a ver? Você vai ter tanto a escoliose, como vai ter a hérnia de disco, como vai ter as artroses na coluna, porque tua coluna está fora do padrão. É obrigatório ter um padrão fisiológico, ou seja, natural para eu estar vivo. Tudo que fugir do padrão vai lesionar a coluna. O que a gente faz é procurar a forma correta de levar o padrão para a tua coluna. A gente tem até um vídeo daí, né, da utilização desse tratamento. Ele é indolor? Indolor, ele pega a sensação de temperatura da articulação e ele não tem radiação. Pode estar grávida, pode ser criança, recém-nascido, idoso, adulto. Eu tanto consigo fazer em pé em pacientes que conseguem andar, caminhar,
tem pessoas que chegam com tanta dor que ela não vem caminhando, ela vem na cadeira de roda. É muito comum, no meu Instagram eu posto isso diariamente. Eu vou lá, deito a pessoa e consigo fazer na coluna da pessoa e mostro os gráficos. Onde está mais vermelho é igual uma roda de carro. Aonde a roda está preta, ela vai estar quente, é onde ela está presa, e a coluna do mesmo jeito. A região vermelha que você olha do lado direito significa que a vértebra está mal posicionada e ela está aquecendo. Se ela aquece, ela vai desgastar mais a estrutura. Ele me mostra esse gráfico, vamos lá e começamos a corrigir isso. No início, gosto muito de trabalhar com a parte de biomodulação da dor, a forma que teu cérebro está interpretando aquele sintoma. Quanto maior a alteração de sensibilidade, mais a gente tem que agir nisso e depois fazer a correção da articulação. A gente tem aqui, né, as fases da degeneração da coluna vertebral. Muito legal. Nesse caso, a gente está falando de travamento, mas, por exemplo, a hérnia é na C3, C4, que é nessa parte da cervical. Ela pode irradiar essa dor, por exemplo, para a escápula? Sim, é o mais comum. Escápula, região do ombro, braço até o dedo. Ou subir para a cabeça, a depender da zona que está sendo comprometida. Quando você olha para aquele quadro, você vê do lado esquerdo para direito. A fase 1 da coluna, na região do pescoço, ela é bem alinhada. A fase 2, ela está reta. Ela fugiu do eixo. E a partir da fase 2, você vê que eu diminuo o espaço do disco e eu começo a gerar artrose na coluna. Porque a articulação, se ela não for corrigida, a doença ela só tende a aumentar. Como tudo na vida. Como é que eu resolvo uma dor no pé porque o prego furou meu pé? Tirando o prego. É a fase inicial. Você tem que saber o que está causando a lesão. Mas se por acaso eu não estiver nessa fase inicial, tem tratamento? Sempre tem. Enquanto tiver vida, tem tratamento. Só basta parar um pouco, avaliar, entender cada caso. A dor que Ingrid fala para mim é diferente da dor de seu João, que é policial militar, e Dona Maria, que teve 8 filhos. Tudo é diferente. O contexto é diferente. O pegador falou que levou uma queda. A queda dele vai causar uma lesão traumática. E essa lesão traumática pode causar uma hérnia? Pode causar uma hérnia, pode causar artrose e até ruptura do disco ou uma lesão grave no nervo. Vai depender. Ô, doutor Anderson, muito obrigada por estar aqui junto com a gente, tirando todas essas dúvidas. A gente está recebendo muitas perguntas, mas nosso tempo é curtinho. O arroba dele tá na tela já para você seguir, já tirar as dúvidas.